Aleluia, glória a Jesus, toda a honra, toda a glória seja dada ao teu santo nome, meu Deus. Fala os nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus nesta tarde e quero ler uma palavra do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas ouvirem, glória a Deus, esta palavra do Senhor que está no livro de Salmo, no capítulo 1, louvado seja Deus. Palavra do Senhor, no livro de Salmos, diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dará o seu fruto na estação própria, e cujas folhagens não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado seja Deus. Meus amados, aqui a palavra de Deus é fiel, é verdadeira. Todos que creem nesta palavra têm prosperidade. Todos que creem nessa palavra têm vida eterna. Que nós aqui, às vezes as pessoas acham que não tem, não tem prosperidade. Tem. A palavra de Deus é a prosperidade de todos nós, que Deus tem abençoado, Deus tem falado. Pois bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Louvado seja Deus. Mas e nem se assenta, nem se detém. Detém assentar, noutra Bíblia diz se assentar. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não se detenha, meu amado, no conselho dos ímpios. Não ande pelo conselho dos ímpios, não. Ande pelo conselho dos santos. Louvado seja Deus. Ande pelos conselhos da palavra. A palavra está nos aconselhando tudo. O salmista Davi, era um homem de Deus, foi um homem de Deus na terra, um homem cheio da graça do Espírito Santo de Deus. Ele era rico, ele era um rei, mas ele nunca se separou de Deus. Ele pecava, porque todos nós pecamos, né? Mas o Senhor está pronto a perdoar quando nós se sente arrependido, que nós faz uma coisa que está fazendo mal a gente. Deus, ele quer que nós se arrependa. Ele quer que nós venha se arrepender e pedir perdão. Muitos que não sente, faz o mal e não sente arrependimento. Mas, meus amados irmãos, você, falando aqui para muitos que ainda não conhecem a Deus, que estão no mundo do erro, no mundo das coisas ruins, se arrependa, volte para Jesus, se entregue na mão do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor diz na sua palavra que quando nós se entrega a Ele, nós confessamos o nome dEle, e o Senhor recebe nos seus braços e Ele perdoa todos os nossos pecados. Está dizendo que nenhuma condenação há. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, se não estou enganada, ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque passaram da morte para a vida. E nós às vezes nós pensamos que a vida, meus amados, é aqui nessa terra. Muitas pessoas pensam, e eu também pensava, antes que eu não tinha Jesus, que eu não conhecia Jesus Cristo como meu Salvador, eu pensava, nunca pensei assim de ter outra vida. A vida era só essa. Por isso eu tiro por mim, que eu só pensava que a vida era só essa, mas não é não. Quando eu conhecia Jesus Cristo, agora sei,
Agora eu sei que tem outra vida acima desta vida que nós estamos aqui passando, aqui uns tempos. Essa vida aqui é uns dias, mas nós temos que passar dessa vida para outra vida. E é só Jesus Cristo que faz isto, aleluia, através do seu Filho. O Senhor Deus enviou o seu Filho para que nos salvasse, para nós ter essa vida eterna com Cristo Jesus. Pois o Senhor Jesus veio nos ganhar. Aqui no tempo do salmista Davi, Jesus ainda não tinha vindo morrer na cruz, mas toda a palavra de Deus já se falava de Jesus Cristo. Toda a palavra, não é só nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, não. É em todos os evangélicos, em todas as palavras de Deus na Bíblia, já se falava da vinda de Jesus Cristo, que Jesus vinha à terra. O povo esperava ele vir de alguma pessoa rica, mas ele veio da família mais pobre na terra. E o Senhor Jesus Cristo pregou essa palavra. O Senhor Jesus Cristo veio e aqui ele pregou. E aqui quando o salmista Davi, quando fala essa palavra, depois muitos anos foi que Jesus veio a nascer de Maria. Louvado seja Deus. Mas ele veio nascer de Maria. Ele veio da família mais pobre para que nós tenhamos vida, para mostrar que ele é humilde, que ele é manso. O Senhor Jesus, ele quer de nós que nós procure ele com mansidão, com paz, com amor, que nós tenha se compadecer dos outros irmãos, das outras pessoas, pois o Senhor Jesus, ele não fez acepção de pessoa, ele sempre fazia os milagres, e todas as pessoas, até mesmo naquelas pessoas que não acreditavam nele, que ficavam zombando dele, ele fazia milagre, e viu chamar ele como aquele homem, aleluia, que eu não estou lembrado do nome dele, mas ele vieram chamar Jesus, porque a filha dele estava morrendo, e ele chegou, chamou Jesus, que a filha dele estava morrendo, e ele foi, e aí foi curando, no caminho ele ia curando, mas ele disse, vamos Senhor, porque minha filha está quase à beira da morte. Mas quando o Senhor Jesus chegou lá, na casa estou esquecido do nome do homem, mas ele chegou lá na casa desse homem, a filha dele já tinha morrido, mas o Senhor, ele curou, e aquele homem era um oficial, um homem que não gostava de Jesus, não acreditava em Jesus, ele não queria nem saber de Jesus, mas naquele dia ele soube, ele viu a filha dele quase morta, correu, foi chamar Jesus, e Jesus foi curar, e ali Jesus deu a vida àquela menina. Também ele fez muita cura, aqueles homens que tomou o servo de outro homem também estava quase à beira da morte, e ele mandou os servos ir atrás do Senhor Jesus para vir curar o servo dele, mas ele disse que não era digno. Ali já foi um tipo de humildade quando aqueles homens chegaram e trouxeram Jesus. Ele foi encontrar com Jesus e disse, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Aleluia. Ele creu no Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Ele creu no Senhor Jesus naquela hora. Ele disse, eu não sou digno, Senhor, em que tu entre na minha casa, mas uma palavra que tu disser, Pai, que tu disser, o meu criado será curado. E aquele homem, aleluia, o Senhor Jesus disse, se tu creres é possível, aleluia, seja feito segundo a tua palavra. E aquele homem voltou, e Jesus Cristo, aleluia, também não chegou até a casa dele, porque ele disse, Senhor, essa é uma palavra só, o meu servo será curado, porque eu tenho homens que é o meu mandado. Se eu mandar ele vai. Se eu mandar ele vir, ele vem. Se eu mandar faz isso, ele faz. É assim eu sei, Senhor, que é uma palavra tua também
pode cumprir efeito, pode ter efeito. Ele não disse assim, mas eu digo, pela palavra ele disse assim, mais ou menos assim: eu tenho certeza que tu tem poder, que a tua palavra, só uma palavra que tu disser, meu servo vai ficar curado. Por quê? Porque aquele homem tinha fé, e o Senhor Jesus disse: seja feito segundo a tua fé, a tua palavra que tu está dizendo, porque ele creu, aquele homem já tinha crido. E assim há muitas as pessoas, e que nós não devemos fazer, meus amados, é se sentar na roda dos escarnecedores, nós sair dessa roda, sair desses lugares que escarnecem de Deus, que escarnecem de Jesus. Aqui o salmista Davi dizia: bem-aventurado é o varão é bem-aventurado, que ele não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta, nem se detém no caminho dos pecadores. Aleluia! Todos nós somos pecadores, mas aqueles pecadores que o salmista Davi estava dizendo, é aqueles que ainda não querem Deus, que não acreditam em Jesus, e aí as pessoas que se acompanham com aquelas pessoas vão receber mau conselho, mas o Senhor Jesus, o salmista está dizendo que nós não andamos nos conselhos deles, porque os conselhos dos pecadores são ruins, são maus, mas todo aquele, meus amados, que anda no caminho do Senhor, encontra maravilha, encontra misericórdia, porque o Senhor Jesus, ele é misericordioso. E ele disse assim: ele diz: antes temos o ouvido, o seu prazer na sua lei medita de dia e de noite. Nós devemos meditar, meus amados, de dia e de noite. Você que ainda não tem Jesus, compre uma Bíblia, meu amado, compre uma palavra do Senhor. Mesmo eu sei que você é jovem, você é adolescente, você é senhor, que está ainda neste mundo, que não quis aceitar Jesus como Salvador. Mas compre uma Bíblia Sagrada, Santa Palavra de Deus, e vá ler, vá meditar, mesmo que você esteja no mundo, mas compre a palavra, compre a Bíblia, vá ler, meditar nessa palavra que o Senhor está falando aqui, que o salmista Davi estava falando através do Espírito Santo, que ele diz: não ande no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. A lei do Senhor Jesus é a palavra de Deus, é a Bíblia. Louvado seja Deus. Então você vai lendo a Bíblia, você vai entendendo ela, para que você não se perca. A palavra de Deus está dizendo, também diz assim: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, e qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhagens não seca, não cai, e tudo que você fizer vai bem. É isto que o Senhor Deus quer de você. E o salmista Davi falava isso pelo Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Então, quando você começa a conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você toma prazer de ler a palavra de Deus, você vai entender, você vai ser mudado a sua situação, que muitos têm sofrido, às vezes não tem como se sair, mas o nosso caminho, irmãos, nosso lugar, digo para todos, não só estou pregando nem para crente não, estou pregando para quem ainda não conhece a palavra de Deus, que quando você começa a fazer a obra de Deus, Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe dar vitória, e tudo que vem aí você vai mudar, e aí vai dizer como você vai viver, como diz essa palavra. A palavra de Deus diz tudo. Quando nós começamos a ouvir, nós somos como uma planta junto ao ribeiro de água. Você vê que uma água, um rio, onde tem um rio que nunca seca, e aquelas árvores que estão na beira daquele rio, todo o tempo as árvores verdinhas, não cai a folha, não seca, e ela dá fruto direto, né? Então, meus amados, é assim que nós devemos ser. Quando nós começamos a ler a Bíblia, que nós começamos a examinar as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que nós somos como uma árvore dessa.
Jesus vai dando nós o saber, a sabedoria, o entendimento. Deus vai fazendo milagre em nossas vidas. Deus vai fazendo tanta coisa que nós, às vezes, nós olhamos para trás e dizemos, mas meu Pai, eu vivia num lugar tão ruim e agora, graças a Deus, estou feliz. Aí você já passa a dar testemunho de Deus, você já passa a falar de Deus para aquele outro. E o seu prazer, aleluia, na lei do Senhor. E o seu prazer também é chegar até outra pessoa e dizer, oh meu amigo, agora eu mudei de vida. É assim que Jesus quer que nós façamos, meus amados. Você que ainda não aceitou, você que ainda vive no mundo da droga, você que vive no mundo da feitiçaria, você que vive no mundo das coisas ruins por aí, porque nada disso leva ao céu, mas o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, é o nosso Deus, aquele a quem enviou seu Filho para nos salvar. E agora Ele ganhou nós na cruz do Calvário e Ele está esperando por você agora. Ele diz na sua palavra, na palavra de Deus, no livro de Lucas, está dizendo, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. O Senhor Jesus, Ele quer dar o descanso para cada um de vocês. Ele quer dar descanso assim como Ele já tem dado. Muita gente já tem recebido esse descanso, aleluia. E o descanso mais melhor que vai ser é no dia que Ele vier buscar a igreja. Aí nós vamos descansar para sempre. E eu agradeço a oportunidade que você possa guardar essa palavra no seu coração, que diz assim, glória a Deus, que diz assim, antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você, fazendo isso, você é como uma planta que está plantada na beira do rio, louvado seja Deus, e você nunca seca, você nunca desanima, você sempre tem vitória, porque Deus tem te dado, vai te dar vitória. Aceite Jesus como Salvador da sua alma, seja transformado pelo poder do nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito e eu espero que a sua palavra, Pai, que foi pregada, meu Deus, neste momento, aleluia, possa entrar nos corações. Que o Senhor diz na sua palavra que a sua palavra nunca volta vazia. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, meu Deus, obrigado por tudo. Eu lhe agradeço, Pai. Também quero falar para meus amigos, todos que estão ouvindo, os crentes, os não crentes, eu sei que muitos vão ouvir essa pregação, essa palavra. Eu sei, tenho certeza, porque Deus vai fazer milagre em nome de Jesus. E eu peço a vocês, meus amados, que se inscrevam nesse canal, me ajude aí, esse canal, e se inscreva e curta, escute essa palavra. Louvado seja Deus. E venha também botar o seu like. Louvado seja o nome do Senhor. E é isto que está aqui neste momento, essa pequena serva do Senhor falando para você essas palavras. Eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Amém.